Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30, diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Verso 32. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já é tarde, manda embora o povo para que eu possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Verso 37, ele porém respondeu: Dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Verso 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e grupos de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Verso 42. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os seus discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Preste atenção, a partir do verso 45. Logo em seguida, logo após a multiplicação, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Eu vou repetir o verso 51 e 52, que é a grande ênfase da nossa reflexão hoje. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Pai, mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, silencia todas as vozes da preocupação, da ansiedade, da distração, e agora vem falar ao nosso coração de modo audível, poderoso, singular. Eu quero te pedir uma unção especial sobre a minha vida, Senhor. Quero te pedir força, quero te pedir sabedoria, graça.
e que todos os corações desse lugar sejam cheios da revelação que o Senhor promove e promoverá enquanto a tua palavra é ministrada. E eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Semana passada, neste culto de festa, nosso primeiro culto nesse lugar, nós reconhecemos que havíamos recebido da parte de Deus uma Canaã. Nós havíamos recebido da parte de Deus uma terra que mana leite e mel. Agora o povo não estava mais comendo maná. Agora eles estavam diante de uma conquista, comendo, e muitas coisas boas estavam para eles saborearem. Aquele povo que antes estava experimentando a provisão da água que saía da rocha, agora eles estavam diante da conquista para experimentar ribeiros e riachos. Tremendo o que Deus fez na conquista de Israel, usando um líder que até então era um aprendiz de um líder maior. E entre a saída do Egito e a conquista de Canaã, ainda haveria um posicionamento: passar pelo Jordão. E todos nós fomos desafiados a passar pelo Jordão posicionados, a passar pelo Jordão com coragem, passar pelo Jordão com fé, isto é, repreendendo e tirando da nossa vida a incredulidade, que é o que atrapalha o nosso exercício de fé. Com coragem, tirando para bem longe de nós a covardia. E agora o povo estava atravessando um Jordão, e nós fomos desafiados a atravessar situações da nossa vida, de conquistas que Deus já lhe entregou, e que só faltava um posicionamento. Hoje, estava obviamente me preparando a semana, como sempre faço, em oração, pedindo a Deus uma palavra, e estava já algo no meu coração, mas de alguma forma o Espírito Santo confirmou que eu deveria trazer uma outra história, um outro momento de também uma travessia. Também o povo acabara de sair de uma experiência extraordinária da multiplicação dos pães e peixes. E agora Jesus dá um novo destino para eles. Certamente, por já segui-lo, eles sabiam que Jesus estava colocando-os em um novo lugar, para uma nova estação, para um novo momento. Mas entre a multiplicação dos pães e a nova geografia que Jesus lhes indicara, eles passavam mais uma vez por um novo espaço, por uma nova experiência, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, contextualizando, aqui nós temos o relato dos milagres, de um dos milagres mais extraordinários de Cristo, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Nós já dissemos aqui entre nós que durante 3 anos e 6 meses, que durou o ministério de Jesus, ele operou de forma relatada no texto neotestamentário 35 milagres. Dos 35 milagres de Jesus, 7 deles foram relatados, escritos por João. O primeiro milagre que é relatado é o milagre da transformação de água em vinho, e o último é da ressurreição de Lázaro, só para lhe contextualizar, porque os milagres são experiências e manifestações do sobrenatural, e isso era muito importante para o judeu. A Bíblia diz que ele operou tantos milagres, gente, que não dava nem para registrar, caso quisessem registrar. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 20, dos versos 30 a 31, que diz: os discípulos de Jesus o viram fazer muitos outros sinais miraculosos, além dos que são mencionados nesse livro. Você consegue imaginar isso?
que Jesus fez muito mais milagres e não está registrado na Bíblia, isso para mim é um consolo, porque Ele continua a fazer milagres e Ele está fazendo milagre na sua vida, na minha vida, e que possivelmente não estará relatado em algum livro, talvez não em algum vídeo, mas será algo extraordinário e singular para o seu coração. Mas estes estão registrados, diz o Evangelho de João, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, crendo nele, tenham vida em seu nome. Então, irmãos, sinais e maravilhas eram tão importantes para os judeus, eles entendiam o Deus de milagres, essa relação com o milagre, porque o Velho Testamento tem muitas histórias de milagres. E lembra que na vinda de Jesus eles confundem um pouco com Moisés. Eles perguntam se é Elias, se é Moisés. Por quê? Porque estes homens viveram experiências de milagres. Então, para o judeu, enxergar um Cristo de milagres era muito importante. Ele vai pedir para que seus discípulos, você vai lembrar que para os judeus, na ocasião da prisão de João Batista, por exemplo, ele vai pedir para os seus discípulos perguntarem a Jesus. Pergunta lá, João Batista diz, se ele realmente é o Messias. Você vai lembrar que a réplica de Jesus a João Batista foi: diz para ele que os cegos veem, os surdos andam, os coxos andam, os surdos ouvem e os coxos andam. Percebe que a resposta de Jesus para João Batista é: eu faço milagres. Os judeus precisam ver sinais, milagres, e é nesse contexto, irmãos, que Jesus faz mais um dos milagres, porque cada evangelista apresenta Deus que realiza milagres, e por trás de cada milagre, presta atenção, Cristo vai revelando um aspecto do seu caráter. Ele vai revelando o seu caráter para os seus discípulos. Ele revela que Ele é o Filho do Deus vivo. Ele revela que Ele é todo poderoso, porque Ele faz sinais e maravilhas. E ainda mais do que revelar quem Ele é, os milagres também servem para revelar o coração dos seus discípulos. E é exatamente sobre isso que eu quero dar uma ênfase hoje. Eu não quero dar tanta ênfase na capacidade poderosa que Cristo tem de fazer milagres, porque eu creio que você crê nisso, mas eu quero dar um zoom na perspectiva de como está o seu coração diante dos milagres de Jesus. Lembra, meu irmão, que Jesus em sua própria terra, Jesus encontrou uma barreira para realizar seus milagres, devido ao quê? A falta de fé. Pois nunca haverá um milagre em um ambiente de dúvida. Nunca haverá um milagre em um ambiente de corações divididos. Marcos capítulo 6, verso 5 vai dizer: e não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Percebe que Jesus está aqui assustado com a incapacidade do povo de colocar fé nele por causa da dúvida. Ou seja, meus irmãos, por trás de cada milagre, o Deus de milagre está fazendo algo importante no nosso coração. Deus está fazendo algo muito importante na motivação de cada um de nós. O propósito de Cristo, irmãos, ao revelar e realizar seus milagres, não era só ser um Cristo milagreiro. Ele queria curar as pessoas para cativá-las a Ele. Ele queria curar as pessoas para que eles o seguissem e tivesse uma vida de intimidade com Deus, porque o Deus de milagres é apaixonado por curar corações, por transformar corações de incredulidade para a fé, de corações endurecidos para corações de carne. Ele é tão rico em misericórdia, irmãos, que Ele vai fazer tudo para nos alcançar.
Ele realiza sim sinais e maravilhas, porque seus sinais e maravilhas não só eram fundamentais para os judeus, da mesma forma que para os gregos, Jesus tinha que se apresentar com sabedoria. Ele sabe alcançar o nosso coração. Ele continua fazendo milagres, amém? Você crê nisso? Porém, o fim último de todo milagre é Deus me levando a olhar na sua face, para além das suas mãos. O fim último de cada milagre é Ele se revelando como Ele é, o seu caráter, para que nós sejamos fascinados por quem Ele é e não pelas suas mãos. Logo, Deus está mais interessado com meu coração do que com a provisão. Deus está mais interessado com a minha intimidade do que com as bênçãos que eu posso receber. Deus está em busca de verdadeiros adoradores mais do que a minha adoração. O Pai está em busca de um relacionamento com Ele mais do que experiências. Dito isso, Deus está mais preocupado com seu coração do que com o milagre da provisão. Você deve estar pensando assim: tá, mas o que tem a ver multiplicação de pães com a tempestade? O que tem a ver Ele ter feito um milagre, você ter continuado a leitura, apresentando a travessia dos discípulos? Irmãos, o milagre da multiplicação, ela é de fato extraordinária. Ela já é por si só extraordinária, não só pela quantidade de peixes, de pães que foram multiplicados, mas também pelo método da distribuição que foi feito. Jesus chama os 12 e diz: cada um pega a sua cesta, pede para o povo se assentar, e vai dando pão e peixe, e vai dando peixe e pão, e vai dando pão e peixe, e vai dando peixe e pão. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro perguntando: mas e quando acabar? Como é que isso vai acontecer? E isso me faz lembrar, irmãos, que milagre, como disse aqui o nosso querido Carlos, não é algo para se explicar. Num ambiente de milagre não há explicação. No ambiente de milagre há obediência. No ambiente de milagre há humildade. É obediência para fazer sem entender. É humildade às vezes para aceitar sem concordar. Todos eles estão saciados, queridos. O texto diz que eles comeram até ficar saciados. Eles estavam cheios. Deus está nos chamando para acessar os ambientes de milagres, amém? E Ele espera que nós sejamos obedientes aos seus comandos. Jesus despede a multidão. No original diz que Jesus ordena, Jesus obriga, Jesus manda os seus discípulos atravessarem o mar. Preste atenção, estamos entrando no cerne da mensagem. Jesus dá uma ordem. Você já percebeu que tudo aquilo que você faz obrigado hoje, amanhã pode se tornar um hábito? É muito difícil obedecer esse mandamento que Deus me pediu. Se você for obedecendo, e você for obedecendo, daqui a pouco você vai ter uma familiaridade com o mandamento. Gosto do que Aristóteles diz, que excelência não é um ato, é um hábito. Obediência não é um ato, é um hábito. Porque de fato a vida cristã não pode ser feita só com empolgação. A vida cristã é feita com obediência. Irmãos, vida cristã sem obediência é um clube, é uma familiaridade. Quando Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, o texto não fala que eles ficaram preocupados ou retrucaram o mandamento do Senhor Jesus. E por que estou falando isso? Porque é possível que nós estejamos pertos para viver um grande milagre, só que Deus está te dando ordens, Deus está te fazendo pedidos que são difíceis talvez para você, e Ele está esperando você.
Eu às vezes acho engraçado conversando com algumas pessoas quando diz assim: eu estou esperando qual é a vontade de Deus. Eu tenho para mim que há momentos que Deus olha para mim ou olha para você e deve dizer: eu também estou esperando a sua vontade. Mas eu estou esperando qual é a tua vontade, Senhor. Aí Deus diz: eu já revelei na minha palavra, é só ler e obedecer. Então agora eu estou esperando a sua obediência. Mas eu estou esperando a sua vontade. Deus está dizendo: eu estou esperando a sua obediência. Porque você obriga os seus filhos a fazer algo? Porque você não está olhando só para o agora, mas você está olhando para o amanhã. Toda vez, irmãos, que Deus lhe pedir para fazer alguma coisa hoje, é porque Deus já tem uma mesa de milagres preparado amanhã para você. Todas as vezes que Deus lhe pedir algo, obedeça rápido. Você poderá até passar por uma tempestade, mas você vai desfrutar de coisas extraordinárias. Isso exige o quê? Fé. Isso exige o quê? Posicionamento. E logo os obrigou. Obrigou quem? Aos discípulos. Porque quem tem prática de obediência é discípulo. Discípulo entende mandamento. Ouça, Deus nos obriga a algo porque Ele deseja nos levar para um nível de milagre, para um nível de transformação. No verso 48, ele viu que os discípulos se encontravam em sérios apuros, remando muito, lutando contra o vento e contra as ondas. Eles acabaram de ajudar Jesus, a cooperar com Jesus. Jesus, eu estou servindo a Ti, e o Senhor me manda na segunda-feira para uma tempestade. Como é que é isso, Jesus? Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, caminhando por sobre as águas, e estava se aproximando deles. Eles certamente, irmãos, estavam cansados. Você já teve nesse momento da sua vida que você está tão cansado que você não tem nem forças para voltar e nem forças para terminar? Você pensa assim: pai, se eu voltar vai ser pior, se eu continuar eu não sei se eu vou conseguir. Assim estavam os discípulos no meio do lago, sem forças, cansados, remando muito, lutando contra o vento e as ondas. E essa é a hora que Jesus se move. É quando Ele olha para o meu coração e diz assim: está cansado, filho? Está cansado? Por que você está querendo desistir? Quem está cansado, descansa. Você percebe como nós somos tentados a desistir quando nós estamos cansados? Nós desistimos da palavra, nós desistimos de obedecer, nós desistimos das práticas do amor ao próximo, a gente desiste da santidade, porque parece que eu não consigo mais. Esse pensamento não é de Deus. Repreenda, meu irmão. Assim estavam os discípulos, cansados, e me faz lembrar, queridos, o convite de Jesus em Mateus 11: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas você percebe que na ocasião de Mateus 11, Jesus faz um convite para quem está cansado. Ele não vai até você. Há momentos que na sua canseira, as suas últimas forças, você precisa se mover à oração, se mover a um pedido de ajuda, se mover a clamar, a pedir forças para Ele. Essa é a hora que Jesus se move. E a tempestade só acalma quando Jesus entra no barco. E Ele entra no nosso barco. E Ele contempla as nossas limitações. Mas a reação deles foi de quê? Foi de medo. Porque o novo também nos dá medo. Porque o novo também nos aterroriza. E é impressionante
que muitos de nós não rompemos na vida profissional, na vida conjugal, na vida pessoal, porque temos medo do novo. Por favor, seja homem e mulher posicionada com fé e com coragem. Mateus 14, Lucas 9, Marcos 6, João 6, vai retratar de forma pedagógica, irmãos, uma travessia, uma tempestade me aguarda se ainda não aprendi a me posicionar num ambiente de milagre. Eu vou repetir isso: uma tempestade me aguarda se ainda não aprendi a me posicionar num ambiente de milagre. Porque é possível que alguns de nós estejamos experimentando um tempo de multiplicação de pães. É possível que você esteja muito bem, obrigado. A sua família está fluindo, a sua empresa está crescendo, você está de boa, as suas finanças estão equilibradas, mas de alguma forma não estamos sabendo honrar a Deus num ambiente de milagre, e o próprio Deus que está se revelando numa tempestade, está dizendo: eu quero vasculhar um pouco mais o seu coração, porque eu carrego uma certeza, meu irmão, o meu Deus que está na multiplicação é o mesmo Deus que está na tempestade. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, mas a verdade é que nós somos tentados a querer pular fora do barco. Mas Jesus está dizendo: eu permito os ventos contrários, eu permito que você se canse, eu permito até que você ande longe de mim, mas eu não aceito você pular fora do meu projeto, eu não aceito você pular fora da minha presença. Eu fico imaginando os discípulos ali, já acabando as suas forças. O Pai nos contempla, o Pai nos livra, porque o Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro presente na angústia, na tribulação. Ele é torre segura no dia da adversidade. Ele está conosco. Ele está dizendo: não pula fora não, fica aí dentro desse barco. Não pula fora da sua família não, fica aí dentro desse barco. Ei, não pula fora da sua empresa não, fica aí dentro, fica um pouco mais, porque eu tenho algo para te ensinar. E há pelo menos, irmãos, 3 tipos de tempestades. Escute isso. A primeira tempestade é a tempestade comum da vida. Todos nós, num tempo ou outro, o seu carro vai quebrar, o desemprego vai bater a porta, a enfermidade vai chegar. Está no pacote da vida. No mundo tereis aflições. Nessa tempestade todos vão passar. O problema não é viver a situação, mas com quem você está atravessando essa situação. Deus não vai lhe poupar das tempestades. Sabe qual é a diferença? É que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tem uma segunda tempestade, é a tempestade de demônios. Preste atenção. Você lembra quando Jesus está atravessando o mesmo mar da Galileia, indo para Gadara? E em Gadara existe um principado. Existia um homem que estava possesso com 6.000 demônios. O texto diz que quando Jesus está atravessando, houve uma tempestade para afundar a embarcação. Jesus se coloca de pé e repreende o vento. Por quê? Por que Jesus repreendeu o vento? Porque não era um vento comum, era vento de tempestades de demônios. E eles têm esse poder todo? Tem, gente. Ele se disfarça. Sim, ele tem poder. Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Por quê? Porque Jesus estava indo expulsar um principado. Por isso que quando Jesus se colocou em pé em Gadara, o texto diz que Jesus nem chama os demônios. O demônio vem até ele e diz: o que você está fazendo aqui?
Porque Jesus já havia vencido o demônio no meio da tempestade. Eu quero declarar isso, meu irmão. Você é seguidor de Jesus? Se ama Jesus? Se tem demônios interferindo na sua vida emocional, financeira, empresarial, familiar, que Ele repreenda agora, no nome de Jesus, toda investida de Satanás, que se levanta contra você, que se levanta contra a tua identidade, que se levanta contra a sua família, em nome de Jesus, Ele repreenda. Há uma terceira tempestade, é a tempestade divina. Você vai lembrar de Jonas, capítulo 1, verso 4, mas o Senhor o lançou sobre o mar. Quem mandou a tempestade para Jonas? Foi Deus. Tem tempestades na nossa vida que não é comum, e tem tempestades na nossa vida que não é o diabo. E por que Deus mandou essa tempestade, gente? Porque tinha alguém querendo cumprir a sua própria agenda em detrimento da agenda de Deus. Irmãos, existem tempestades que você já viveu e que eu já vivi, e quem sabe você ainda vai viver, porque essa tempestade foi provocada por causa de um ato de desobediência. E às vezes estamos chamando Deus de demônio. O que os discípulos disseram? É um fantasma. Os discípulos não conseguiram compreender que era o próprio Cristo enviando uma tempestade a eles. E Deus está dizendo: sou eu que estou te ensinando quem está no controle. E a gente precisa estar sensível, irmãos, para entender de onde vêm os ventos. Qual é a finalidade dos ventos, das tempestades, da tempestade no meio da sua travessia? Se o vento de Jonas foi soprado por causa de um homem desobediente, por que mesmo o vento está soprando em Mateus 6? Alguém desobedeceu? Não. E Deus continua enviando vento. Por que então isso aconteceu, queridos? Verso 50. Porque todos eles o viram, estavam aterrorizados. Porém Jesus imediatamente falou: vai tudo bem, sou eu, não tenha medo. Eu preciso animar o seu coração com essa palavra hoje. O texto original traz uma ideia um pouco diferente. O texto original não diz eu sou. No original o texto diz eu serei. Eu serei o que serei. Sabe o que ele está dizendo? No meio da tempestade, se você precisar de ajuda, eu serei sua ajuda. No meio da tempestade, se você precisar de um amigo, eu serei seu amigo. No meio da tempestade, se você precisar de uma porta, eu serei a sua porta. No meio da tempestade, se você precisar de um pai, eu serei o seu pai. Jesus está dizendo: eu serei. Mas não é qualquer eu serei. Sou eu que estou no meio da tempestade. Então, qual é a finalidade desse vento? Verso 51. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Era o vento do próprio Deus, irmãos. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido. Irmãos, isso aqui é muito importante você entender. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Aqui Deus revela o coração dos discípulos, ainda quando Jesus estava realizando o milagre. Eles não tinham compreendido, eles não tinham entendido, eles nem tinham aceitado. Aliás, manda esse povo embora. O coração dos discípulos ainda não estava em sintonia com o coração de Cristo. Sabe quando você manda algo embora, quando Deus diz é para ficar? Sabe quando Deus diz é para lá que nós estamos indo e você diz é para o outro lado?
Eu faço uma pergunta para você honesta: quem provocou essa tempestade? O próprio Deus. Deus está nos ensinando aos seus discípulos, enquanto vocês estavam lá no dia do milagre da multiplicação, eu estava olhando para o coração de vocês. Lá no dia do milagre da multiplicação, você até estava me servindo, você até pediu para o povo se sentar, você até entregou o pão e peixe, mas eu estava olhando o que ninguém estava vendo, porque no dia do milagre, eu não olho talento, eu não olho mãos, eu não olho quem tem uma voz, eu olho para o coração. Vocês estavam lá distribuindo pães e peixes, eu estava olhando para o seu coração. Eu não estava atrás de performance, Pedro, André, Tiago, eu estava olhando para o seu coração, entendendo que Deus estava operando milagre. Eles no coração não estavam honrando com os lábios, com as mãos. Enquanto eu estava distribuindo milagres, André, Tiago, Pedro, o coração de vocês estava insensível. Eu vi que você fez de qualquer jeito, eu vi que você se cansou, eu vi que você reclamou lá no coração. Vocês estavam me servindo, estavam no ministério, mas estavam com o coração dividido. Você não estava dando glória, você não estava dando honra, você não estava exaltando. Por isso, igreja Casa Viva, eu creio numa abundância de Deus sobre a nossa casa, e nós repreendemos todo espírito de incredulidade. Cada milagre que Deus fizer aí no nosso meio, nós repreendemos a crítica, nós repreendemos tudo aquilo que vem minar as nossas forças, porque agindo Deus, quem impedirá? Ele está no meio de nós. Agora você está entendendo para que serve a tempestade? A tempestade, irmãos, é uma ferramenta que Deus usa para amolecer o coração. A tempestade é uma mesa cirúrgica, onde o pai abre a caixa torácica e ele coloca dentro um coração novo e tira um coração velho, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Essa tempestade que você está passando, meu irmão, não é de demônios. Deus está dizendo: foi eu que permiti você entrar nesse barco, foi eu que permiti você remar. Está cansado? Grita, clama, chora, se entrega. Para de racionalizar o pecado, para de justificar as suas decisões erradas, para de querer dar nome para tudo. Apenas se entrega, apenas se renda. Essa tempestade que você está passando, querido, não é de demônios, foi Deus que permitiu. Porque Ele está dizendo assim: eu quero continuar derramando milagres em suas mãos, mas eu preciso que seu coração seja transformado. Eu quero continuar derramando milagres na sua casa, mas o seu coração está muito soberbo. Menos. Eu quero continuar derramando multiplicação na sua empresa, mas se humilhe, dê glória ao meu nome, me honre, seja grato, invista no reino. Eu preciso arrancar, diz o Senhor, os restos de soberba, de orgulho, de incredulidade, de insensibilidade, pois o maior milagre não é da multiplicação, o maior milagre é um transplante de coração que Deus faz nas nossas vidas, e eu quero isso para a minha vida. A pergunta é: qual é o maior milagre que Jesus operou mesmo na multiplicação dos pães e peixes, irmãos? Eu estou convencido que se para o judeu, eles ficaram tão felizes com pessoas sendo saciadas, mas que 3 horas depois, 5 horas depois, estariam novamente todos com muita fome. Eu estou convencido que o maior milagre foi do coração dos discípulos,
que não aconteceu na hora do milagre, aconteceu depois do milagre. Preste atenção, o que Deus está fazendo na vida da sua esposa, não diminua, não pragueje, não diga, será que é isso mesmo? Não duvide do que Deus está fazendo no coração do seu liderado, no coração da sua esposa, no coração do seu marido, no coração dos seus filhos. Atenção, você que se incomoda porque tem alguém da sua família que está empolgado demais com oração, com jejum, com serviço, muito cuidado, Deus pode estar fazendo um milagre no coração dele, e ele está olhando para o teu coração, e a tempestade que você pode estar passando, pode ser Deus dizendo assim, será que você não vai abrir os olhos para entender? Que sou eu que estou fazendo um milagre no coração dela, sou eu que estou fazendo um milagre no coração dele, você quer atrapalhar o que eu quero fazer? Então antes que você atrapalhe, eu vou mandar uma tempestadezinha aqui para você, só para você me pedir ajuda, e parar de atrapalhar, porque irmãos, se a gente só não atrapalhar, a gente já ajuda muito, não é verdade? Porque se o milagre não amolecer o seu coração, a tempestade vai. Vou repetir. Se o milagre não amoleceu o seu coração até hoje, a tempestade vai. Jesus está dizendo assim, ó, enquanto as pessoas estão olhando para as suas mãos, para os pães e peixes, eu estava olhando para o seu coração. Jesus está dizendo assim, ó, você pode ser bom na sua empresa, bom no seu ministério, bom no seu consultório, bom em qualquer lugar, mas se o seu coração não tiver humilde, de nada vale. O milagre, irmãos, não começa nas mãos, o milagre começa no coração. Milagre não amolece coração de ninguém. Você deve conhecer alguém que já recebeu tanto de Deus e está tão distante de Deus, é ou não é? Você conhece alguém que já foi muito abençoado por Deus, quando estava na pior fase, Deus renovou, restaurou, quando estava tudo bem, pulou fora de novo. Então, milagre não é sinal de coração arrependido. Então pare de dizer, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou te servir, Deus. Senhor, se o Senhor me der, então eu vou ofertar. Não faz esse tipo de promessa, essa barganha é muito chula, é muito barata, não faz isso, porque Ele conhece o teu coração. Se o seu coração estiver incrédulo, não se preocupe, Ele não vai fazer um milagre. Mas se Ele fizer um milagre, não se preocupe, vem uma tempestade logo ali. Mas como vocês são pessoas cheias de Deus, inteligentes, sabe que tem uma unção de Deus nesse lugar, tem uma presença de Deus aqui, é a palavra de Deus sendo ministrada, você vai tomar posse dessa palavra, e você vai dizer, show tempestade, eu quero é gastar energia e tempo para fazer outras coisas, eu não quero resistir à voz de Deus, ao mover de Deus, ao agir de Deus. Qual dos ambientes então é mais sobrenatural? A multiplicação dos pães ou amolecer do coração? O verdadeiro evangelho, queridos, não começa na multiplicação. Aliás, gente, o verdadeiro evangelho começa perdendo. É por isso que é tão difícil aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque você vai ter que abrir mão da sua reputação. Eu não gosto que as pessoas me chamem de crente. Fala, meu Deus, pastor. Eu gosto que elas me chamem de discípulo de Jesus, mas eu vou ter que ser tratado, os crentes, lá e vai os crentes, eu vou ter que ser tratado dessa forma, porque tu é crente, né? Eu sou discípulo de Jesus, eu nunca confirmo que eu sou crente, porque até o diabo ele crê e estremece, e como eu sempre digo, eu acho que o diabo é mais crente do que alguns crentes que eu conheço, porque a Bíblia diz que o diabo crê e estremece, e tem alguns crentes que eu conheço, que não crê em nada e não estremece nada, é irreverente, indiferente, tem nada com nada, então eu não quero nem ser identificado, eu sou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, que crê, sim, que é crente na palavra, é crente na pessoa de Jesus. Amados, tem gente com pós-graduação em multiplicação de riquezas, te dá aula. Tem gente que é capacitado em fazer projetos extraordinários, mas são analfabetos sobre o reino, sobre humildade, sobre investimento, sobre generosidade. Jesus está dizendo algo firme, eu tenho o poder de curar todos,
mas a minha missão não é curar sua doença. A minha primeira missão é salvar sua alma. Jesus fez uma experiência tão forte com os 10 leprosos, vocês vão lembrar disso. Jesus diz: sejam purificados. Eles foram curados, e a pergunta é: quantos voltaram para agradecer? Diz o texto que um. Será que o nosso problema é receber milagre? Eu creio, meus irmãos, que o meu problema, o nosso problema, é reconhecer o Deus de milagres no meio da tempestade. Isso é bem difícil, é bem desafiador para nós. O nosso casamento é um milagre. Permanecer casado em meio às tempestades é o Deus de milagres que nos dá consciência e convicção. A nossa igreja aqui, irmãos, é um milagre. Tempestades vieram, e eu sei que outras virão, mas eu não quero perder de vista o Deus de milagre que está nos guiando o tempo todo. E o meu coração continua endurecido ou está amolecendo? Fica o conselho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 28. Examine, pois, o homem a si mesmo. Deus fez tanta coisa. Deus já fez tanto por você, meu irmão. Deus já fez tanto na sua família. Deus já te deu tantos livramentos. Essa semana, levando os meus filhos para a escola, a gente presenciou o livramento. E a gente viu que a pessoa que seria atropelada nem percebeu que seria atropelado. E os meus filhos viram aquela cena. Eu não perdi a oportunidade de ministrar. Filha, é exatamente isso que acontece com a gente também. Tem tantas cenas que Deus nos livre e a gente nem vê. Eu sou grato, Senhor, pelos milagres, pelos livramentos. O meu coração fica agradecido. Eu não quero, meu irmão, frequentar uma tempestade para Deus amolecer o meu coração. Queira isso também. Não queira frequentar uma tempestade para Deus amolecer o seu coração. Pare de dizer menos quando Deus está dizendo mais. Pare de dizer mais quando Deus está dizendo menos. Pare de querer entender tudo que Deus está fazendo. Se entrega. Você vai experimentar o sobrenatural depois que o seu racional for confundido, porque as coisas de Deus é assim, a matemática de Deus é assim. Começa com menos para você ir para a multiplicação. Como assim? É assim, gente. Não é contabilização. No reino de Deus não é soma. O reino de Deus ou é diminuir ou é multiplicar. Divisão não é de Deus. Somar é muito pouco. Somar é humano. Mas quem perde por Cristo? Quem é que diz: eu perco tudo por amor a Cristo? Eu não quero. Eu não quero passar por um sofrimento para aprender que um dia atrás, uma semana atrás, um mês atrás, Deus fez um milagre na minha casa, Deus fez um milagre na minha igreja, Deus fez um milagre na minha vizinhança, e agora aconteceu algo muito ruim, eu estou praguejando, e eu estou reclamando, porque se você está aqui, meu Deus, vocês são todos sobreviventes do Covid, como eu sou. Gente, a gente esquece, mas quantas pessoas queridas nós perdemos, não é? Eu perdi alguém muito querido, muito mais pela vida da minha esposa, que perdeu a sua mãe na pandemia. Estamos aqui, gente. Você passou por isso. Você consegue dar graças a Deus? Será que não é hora de você dizer: Deus, meu coração é duro mesmo, Senhor. Eu preciso de muito tempo para me render. Eu desconfio demais, eu sou desconfiado de tudo e de todos. Meu irmão, erre com convicção, mas seja convicto. É melhor que você acerte, ok? Mas você já percebeu que para Deus o morno é vomitado? Você já percebeu que o em cima do muro para Deus não tem valia? Você percebeu que Pedro, um seguidor de Jesus, um apóstolo incrédulo, que disse que amava Jesus, mas não amava coisa nenhuma, que disse que morreria por Jesus e não morreu coisa nenhuma, você percebe que Deus foi atrás dele? Porque ele foi intenso,
ele foi intencional, ele errou com convicção, até que Deus encontra ele e tira ele de lá. Saia da posição da dúvida, da incredulidade, em cima do muro. Parece que é, mas não é. Parece que está, mas não está. Parece que veio, mas não veio. Meu irmão, para com isso. É hora de posicionamento, gente. É hora de transplante de coração. É hora de Deus mudar. E eu pergunto nessa noite: quem precisa de um milagre do transplante de coração? Esse é o maior milagre que Deus quer fazer hoje à tarde e hoje à noite no seu coração. Você quer viver isso? Feche seus olhos. E eu quero te dar a oportunidade nessa noite de dizer para Deus: Senhor, sim, meu coração está duro em relação a isso. Sim, Senhor, eu já ouvi a Tua palavra tanto, mas o meu coração se endureceu, eu não creio mais na Bíblia. Ah, Senhor, meu filho, meu marido, minha esposa, está muito empolgado, mas eu não estou sentindo nada, eu nem sei se é verdade o que ele está vivendo. Coloque para Deus. Coloque para Deus o que está endurecendo o teu coração, porque esses discípulos foram levados para a tempestade, porque diz o texto, porque o coração deles estava endurecido, e o nosso Deus de milagres está no nosso meio. Ele está fazendo milagre na sua saúde, está fazendo milagre nas suas finanças, está fazendo milagre nos seus relacionamentos. Ele tem te dado amigos, irmãos, uma célula, uma igreja, um grupo de oração. Ele tem te dado escape. Você está grato, você está servindo, você está amando, você está perdoando, você está apaixonado, ou você está duvidando? Não continue assim. Peça perdão para Ele. Peça perdão para Ele.